Então, a ideia era falar sobre a periodização nutricional, né, mas mais na pegada aí do endurance, tá? Do endurance também vou dar uma pincelada ali no CrossFit, tá? Então, vamos falar deles, do atleta de endurance. E o endurance, como eu falei, gente, também tá dentro de um guarda-chuva grande. Pode ser, de novo, de 5 quilômetros a ultramaratona, tem muita coisa ali. Vamos ver o que tem na literatura, tá? Seja o atleta profissional, amador, vai ter muita discussão legal aqui. Tá? Então, vamos lá, né? Então, para quem não conhece, esse é um dos principais autores na área, né? Esse é o Asker Jeckendrup, tá? Então, um dos principais autores, eu sou fãzaço dele, né? E tem ele, e mais dois, assim, que eu leio bastante, como vocês vão ver aqui na minha apresentação, que é o John Hawley, que é marido, né, da Louise Burke, que é a terceira, são os três que eu leio mais. Tá? Talvez a informação mais importante dessa aula seja isso, vocês lerem os artigos, as publicações do Jeckendrup, né? Tem o My Sport Science, como vocês podem ver, bota no Google, My Sport Science, também tem Instagram dele, tem muita coisa legal lá para vocês verem, né? E o John Hawley e a Louise Burke, que é um casal, né? Eles também trabalham muito aí com a nutrição esportiva, dentre outros autores, mas esses três acho que são os principais. Então, esse planejamento alimentar que você tem que levar em conta, né? O evento é um evento de maratona, é um triatlon, é um short triatlon, é um Ironman, é uma ultramaratona. Que evento é esse? Você tem que conhecer o evento, tá, gente? É importante. Você é um nutricionista esportivo dele, você faz parte da equipe daquele atleta campeão. Parte daquela vitória, daquele troféu, cara, é seu. Tá? Você tem que se sentir integrado naquela equipe. Então, você tem que conhecer de fisiologia do exercício, quanto mais você conhecer, melhor, e conhecer a prova, estudar a prova. Ah, mas, Thiago, eu nunca fiz uma ultramaratona, um triatlo, nem eu. Eu também nunca fiz, mas eu tenho que entender a prova, eu tenho que entender a cada quilômetro na prova que vai ser ofertado carboidrato ou água, seja lá o que for, de quanto em quanto tempo. Eu tenho que treinar isso nos treinamentos, não tenho que inventar nada no dia da prova. Enfim, você tem que estudar a prova literalmente. Vai ser uma prova na altitude, não é na altitude, vai ser no frio, vai ser no calor, tem vento contra ou não tem vento contra, né? Por exemplo, o Ironman de Kona, no Havaí, tem muito vento contra, é difícil, né? Tem subida ou não tem subida, tudo isso você tem que levar em consideração no planejamento alimentar. Então, estuda a prova, né? Uma maratona num ambiente muito quente é diferente de uma maratona no frio, como tem em Nova York, por exemplo, totalmente diferente. Então, se você não se atenta a isso, né, você já está errando ali no primeiro passo. Tá? Então, a gente vai ver isso muito, né? Estudar o evento, os objetivos, como chegar lá, né, no dia da prova na plenitude, com a melhor performance possível, as preferências, tolerância, olha a anamnese aqui, olha a anamnese. As preferências, tolerâncias individuais, né, alergia, está tudo ali. Mas, agora aqui na sua direita, tem a periodização do treinamento. Então, a gente também tem que entender da periodização do treinamento para entender aquele atleta que está na sua frente no consultório, se ele está na fase de preparação, ou já está na fase pré-competitiva, ou já está no momento de competição, ou pós-competição. Poxa, Thiago, realmente eu nunca nem parei para pensar nisso. Eu sou nutricionista esportivo, atendo atleta, e nunca nem parei para pensar que ele pode estar em fase da periodização do treino totalmente diferenciada. E é muito diferenciado em termos de intensidade, volume, gasto calórico, demanda de carboidrato, hidratação, muito diferenciado, né? Da fase preparatória até uma competição. Pode ser mais diferenciado ou não, dependendo do atleta, com certeza da modalidade que ele está, a qual ele se encontra, mas diferencia. O gasto calórico, com certeza, muita coisa para os atletas de endurance. Tá? Então, pensando nisso, gente, também vou dar sugestão de leitura, além do PubMed, alguns livros, né, sobre periodização de treinamento. Também tem fisiologia aqui, com certeza. Então, são 4 livros aí de interesse. Né? Se você puder pegar um, pelo menos, para ler, já facilita muito. O primeiro ali é do Tudor Bompa, é um dos grandes pesquisadores, o cara que mais escreve aí sobre periodização, metodologia de periodização, principalmente de treinamento até de força. Né? Os 2 primeiros livros ali são dele. Eu tenho esses 4 livros em casa, tá? Como eu falei, eu já estudei muito isso no meu tempo, né, lá atrás. Hoje em dia, eu não leio tanto sobre, por falta de tempo mesmo, né? Meu foco acaba sendo mais a nutrição. Mas tem muita coisa interessante. Tim Noakes, que é o terceiro livro, a Law of Running, isso aqui é uma bíblia para quem, né, tem atleta de endurance. Também tem esse livro em casa, um livro de falar de 1000 páginas, entendeu? Então, Tim Noakes é um grande pesquisador da África do Sul, também já foi atleta, treina um monte de atleta, bem legal vocês lerem. Isso aqui também é um clássico, né? Treinamento Ideal,
do Weineck, é um clássico aí para quem é da educação física, que tem a cadeira, né, de treinamento esportivo durante a graduação, é um clássico aí, também tem que ler. Tá? Então, são sugestões de leitura. Claro que hoje também você pode ver no YouTube e tal, mas esses livros são referência. Então, pega um para ler. Faz muita diferença entender de treinamento quando você vai entender o atleta. Vai ser um diferencial, um divisor de águas para você que está me escutando, que não tem muita noção ainda sobre. Tá? Então, aqui, gente, é um modelo bem geralzão de periodização do treinamento, porque nessa aula eu não vou falar de periodização do treinamento, é só um geralzão para você entender qual momento o atleta se encontra. Então, tem alguns nomes aqui, ó, macrociclo, que é o que está destacado em amarelo em cima, mesociclo, que está ali embaixo, ó, tem 4, ó, são 4 mesociclos, e o microciclozinho está escrito em preto. Então, o macrociclo é aquela periodização maior, que normalmente leva 6 meses, 1 ano, normalmente assim. Vamos pensar em 1 ano, por exemplo. Tá? Hoje é 1º de janeiro e eu vou fazer São Silvestre, 31 de dezembro. E eu quero que o meu atleta esteja em plenas condições em 31 de dezembro para executar São Silvestre. Então, esse é um macrociclo. Como que eu tenho que periodizar o meu treinamento para que ele chegue na São Silvestre em plenas condições? Eu tenho que pensar. Então, você pensa do macro, do grande, para o micro, até a sessão de treino diária. Tá? Então, o macrociclo é esse. Quero pensar para ele desenvolver até a São Silvestre, 31 de dezembro. Aí eu começo a dividir esse meu ano. Por exemplo, aqui está dividido em 4. 4 mesociclos. Então, vamos pensar que cada mesociclo aqui leva 3 meses. Tá? 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, está tendo 1 ano ali contemplado. Então, posso ter um mesociclo primeiro de preparação geral, depois um mesociclo de preparação mais específica, um mesociclo 3 ali já de pré-competição, né? E aí vai variando com certeza volume, intensidade e alimentação, vai variando. E o mesociclo 4 ali já está para competição mesmo e até pós-competição, tá? Recuperar esse atleta para o ano seguinte, por exemplo. E o microciclo é quando eu abro e dou um zoom em cada mesociclo. Então, já, por exemplo, já estou pensando nos dias e nas semanas de treino. Né? O macrociclo eu penso no ano, mesociclo eu penso como periodizar esse treino nos meses, e o microciclo eu penso como periodizar esse treinamento nas semanas ou até na sessão de treino. O que ele vai treinar de fato naquela sessão de treino ali? Então, tem que prescrever. Então, essa é a periodização do treinamento, tá? Então, é um processo sistematizado do programa de treinamento de curto, médio e longo prazo, variando a carga total de treino, ou seja, intensidade, duração, número de série, intervalo de descanso e etc., né? Ou até, se, por exemplo, se vai ser um triatlon, se o treino vai ser uma natação, vai ser corrida, ou vai ser pedal, vai ser subindo montanha ou descendo montanha, ou não, é na altitude ou não é, tudo isso é considerado. Tá? Então, incorporando descanso e recuperação adequado, visando incremento da performance para a competição. É até importante destacar que tem muito atleta que não gosta de descansar, né? Então, domingo é o dia off, ele tem que descansar, está lá na planilha do treinador. E ele até mente, né? Diz que descansou, mas na verdade correu 15, 20 quilômetros só para ficar mais relaxado. Tá? Então, descanso é treinamento, faz parte do treinamento. Tem muito atleta que não descansa, não gosta de descansar, e nem o treinador e nem o nutricionista está sabendo. E aí fica também complicado. Tá? Então, aqui uma brincadeira, ó, queijo com goiabada, periodização do treinamento, que esse sim é falado há muitos e muitos e muitos anos, né? Bota para lá de 50 anos, já vem sendo falado, e a periodização nutricional que vem ganhando força agora, acoplado, junto, né? Queijo com goiabada, Claudinho Bochecha, né? Não separa, não deveria separar. Quanto mais alto nível, o sarrafo desse atleta, mais ajustado isso deveria estar acontecendo. Então, para e pensa também, se você tem um atleta que seja amador, de alto nível, você tem essa interação toda com o coach, com o treinador, com o profissional de educação física, com o treinador dele? Tem essa interação? Porque se você não tem a planilha de treinamento dele, como que é essa nutrição que você prescreve, que você passa? Está baseada em quê? Né? Em até algumas coisas, como a gente acabou de ver, mas se não está baseada no planejamento do treino dele, né, dos objetivos de cada sessão de treino que o treinador está pensando, fica complicado vocês acertarem como um todo e esse atleta ter aquele rendimento máximo possível lá na frente. E quem manda aí, gente, é o treino. Tá? Então, estou apresentando aqui a primeira vez, para quem não conhece, o Joe Howley, né, como eu falei, uma das referências aí em tudo que eu vou falar hoje sobre periodização, e uma das falas dele é essa: a nutrição é ótima,
mas nada substitui o treinamento. Comemos para apoiar nosso treinamento. Então, se fosse um jogo de xadrez aqui, o treinamento é o rei. A nutrição é a rainha, mas o treinamento é o rei. Treinamento. Se você não treinar de forma adequada, obviamente você não vai chegar lá. Você pode até treinar perfeitamente a nutrição ser mais ou menos, e você chega lá. Não no teu potencial todo, mas conseguiu. Com a nutrição mais ou menos. Agora, você pode ter nutrição perfeita, mas não está treinando, você não vai chegar lá. Estou falando no alto nível, não tem como. Então, treinamento é o carro-chefe. Por isso que a gente tem que estar dentro de uma equipe, né, fazer parte dela e saber a nossa importância para aquele desfecho final. Então, a gente tem que entender desse treinamento e conversar com o treinador, com propriedade. Tá? Então, esse aqui é um modelo que está lá no livro de periodização do Tudor Bompa, modelo de periodização. Eu acabei de mostrar para vocês, olha lá, por exemplo, na primeira linha está o treinamento anual. E aí você quer o macrociclo, está vendo ali na sua direita? Macrociclo, é o treinamento anual. Então, nesse macrociclo, levou-se em consideração um ano inteiro. E aí você tem embaixo os mesociclos, tá vendo? Mesociclo. E aí ele botou 3 grandes mesociclos nesse modelo aqui. Modelo de preparação do atleta, quando ele chega na primeira consulta, está começando a nova temporada. Depois a competição, pode ter uma fase ali de pré-competição. E depois a transição da pós-temporada para começar uma temporada de novo. É onde eu tenho que recuperar o sujeito das suas lesões e por aí vai. Então, esses são os mesociclos, a preparação geral, preparação específica, que pode mudar de acordo com a modalidade do esporte. O que vai ser treinado de fato é com o treinador. A gente não tem que ter toda a ciência por trás da periodização. Não preciso ler tanto quanto. Eu só tenho que entender os princípios básicos e para tentar inserir a nutrição ali, tá? De acordo com o treino prescrito pelo treinador. Então, você tem uma preparação geral, que pode ser, por exemplo, fazer vários exercícios aeróbios de baixa intensidade, de longa duração, com um volume alto. Normalmente o volume é mais alto, a intensidade é mais baixa. À medida que vai andando nesse treinamento, essa periodização vai se aproximando do treinamento, da competição, melhor dizendo, de um atleta de endurance, o volume total de treino vai caindo. O volume total de treino vai caindo, mas a intensidade aumenta. A intensidade vai aumentando. E chega assim na última semana, antes da competição, de uma prova importante, 2, 3 dias pelo menos, aí realmente pode até zerar. Intensidade na última semana do treinamento, carga total de treinamento, despenca, justamente para o cidadão descansar e poder chegar na plenitude na prova. Porque as adaptações decorrentes do treino da nutrição já aconteceram durante as fases anteriores, seja de preparação geral ou específica, né? E o momento ali de pré-competição. Então, a gente vai ver isso muito bem, como que a nutrição vai estar acoplada, tá? Então, nutrição esportiva, né? Tem que entender de treinamento, periodização do treino, carga de treino, volume e intensidade. Se possível, estar próximo do seu atleta na academia, no boxe, no crossfit, na rua, na piscina e etc. Eu brinquei aqui, ó, respirar o ar que ele respira, se der. Tá? Eventualmente, um atleta que você tem de Ironman, um meio Ironman, né? Aí vai ter aqui uma maratona, um meio Ironman, aqui no Rio de Janeiro mesmo. Acho que a maioria que está me assistindo agora, apesar de ser online, vocês estão no Rio. Então, você tem uma prova aqui na praia, por exemplo. Vai para a prova, participa, né? Sente o ar ali, respira o ar, sente o quão quente é, o quanto o atleta chega na prova acabado, suado, precisando de água, de eletrólito, né? Vai ver realmente de quantos quilômetros tem posto ali para ingerir um carboidrato em gel, uma hidratação. Então, vai sentir a pressão da prova no ar. Sai um pouco do consultório, do ar-condicionado e vai sentir a pressão, por mais que você não faça o esporte. Vai no box de CrossFit, vai conhecer, conversa com o treinador, né? Fala com o treinador, não só por Zap, né? Ou qualquer outra tecnologia, mas vai lá no box, pô, ele faz o CrossFit, se interessa, vai entender um pouco mais do dia a dia, como que é ali aquele box. Porque às vezes até o atleta ele te relata que está treinando intenso e faz isso e aquilo, mas nem está tanto, né? Nem está tanto quanto você vai lá no local e observa que o treino dele nem intenso tanto, né? Não é tão intenso assim, né? Desculpa, mas é mais ou menos por aí. Tem atleta que acontece isso. Então, por exemplo, você poderia até monitorar laboratorialmente creatina quinase, LDH, hemoglobina, são marcadores de lesão muscular. Se não tiverem tão elevados, você pode até suspeitar, pode estar dizendo que está treinando pesado, mas de fato não está, porque a creatina quinase não está subindo no sangue, né? A escala de sensação de esforço dele não está tão elevada assim, né? O lactato dosado pelo treinador não está subindo tanto.
Então, pode ser até uma maneira, né, de você monitorar e não se basear só apenas no relato do atleta. Ir no local, conversar com o treinador, exame laboratorial, a parte clínica também. Tudo bem? Vamos andando. Então, tá aqui agora, da periodização nutricional em si. Ó. Periodização nutricional no esporte. Tem a preparação, tem o desempenho, tem a recuperação. Está acoplado à periodização do treino. São essas 3 fases principais, né? A preparação, a fase da competição, que é o desempenho, e a recuperação. Então, a nutrição, a periodização nutricional, ela auxilia nas respostas adaptativas do treinamento no dia a dia, né? E otimiza, então, a performance e a recuperação posterior. Tá? Então, ninguém vai subir o Everest sem preparação. Então, essa é a analogia que eu estou fazendo aqui nesse slide. Tem toda a preparação inicial para você poder ter o teu desempenho, que é subir no Everest, e depois recuperar, ou seja, é a descida ali do Everest. Que no caso aqui é até difícil, tá? A descida do Everest é difícil pra caramba. Mas seria a analogia aqui que eu estou conseguindo fazer. Então, a nutrição acoplada ao treinamento, ela vai estar auxiliando na resposta adaptativa diária do treino que você almeja. Você que eu falo é a equipe toda, né? Otimizando a performance no momento oportuno, no momento da performance. E a recuperação subsequente. Então, periodização nutricional é isso. Uma outra forma da gente qualificar a periodização nutricional, porque tem várias, né? Dependendo do autor. Planejamento cuidadoso da integração entre a nutrição e o treinamento, no intuito de promover adaptações que cursam com a melhora do rendimento esportivo. Então, novamente, planejamento cuidadoso da integração, tem que integrar a nutrição e o treinamento. No intuito de quê? De promover as adaptações diárias do treino, que vão culminar, que vão cursar com o quê? Com a melhora do rendimento esportivo naquela prova, né, mais importante do ano, no calendário dele, que já foi determinada lá na anamnese. Tá? Então, olha lá. De um lado, temos a periodização do treinamento, que a gente tem que entender um pouco, a carga de treino, volume, intensidade, qual é o tipo de treino, se é o longão, se é alta intensidade, se é subindo montanha, se não é, se é na altitude, não é, se é natação, se é na água fria, não é, né? Pode impactar, qual é o horário do treino, por aí vai. Do outro lado, que é o lado direito, ó, os aspectos nutricionais. Quantidade, vai variar muito, o valor calórico, o VET pode variar dia a dia, ou até dependendo do momento da periodização. Como eu falei, na fase preparatória, normalmente o atleta de endurance, o gasto calórico acaba sendo maior, porque o volume é muito grande e a intensidade é mais curta, menos intenso. Né? E quando vai aproximando da competição, apesar da intensidade ser elevada, o volume cai, e o gasto calórico acaba sendo um pouquinho menor. Mas pode variar a cada dia. Tipo de plano alimentar, isso a gente vai discutir pra caramba. A gente vai fazer train high, train low, nas suas diversas modalidades. Pô, nunca escutei sobre isso, Thiago. O que é train low? Calma, a gente vai ver com detalhe. Faço em jejum, não faço? Coloco nutriente, não coloco? Né? Qual momento botar o carboidrato, a proteína? Enfim. Aí, dentro dessa interseção da periodização do treinamento, com os aspectos nutricionais, que entra a periodização nutricional. Exatamente, periodização nutricional. Otimizar a recuperação para permitir as respostas adaptativas do treino. Otimizar a recuperação para permitir as respostas adaptativas do treino. Planejar soluções nutricionais que otimizem a adaptação do treino. Planejar soluções nutricionais que otimizem a adaptação do treino. Planejar soluções nutricionais que otimizem o que? A performance também no momento da competição. E periodizar a composição corporal. Periodizar a composição corporal, Thiago? Como assim? Então, como eu falei, os atletas podem estar chegando das férias para você no consultório com um pouco mais de gordura corporal. Então, é nesse momento da periodização do treino acoplada à periodização nutricional, ou seja, qual momento? A fase inicial, a fase preparatória, que eu tenho que periodizar essa composição corporal, deixar ele mais ajustado possível na composição corporal dita adequada para ele, para aquele esporte. Tá? Eu não vou pegar um atleta faltando um mês para a competição top dele e ele está gordinho ainda. Não tem como perder gordura ali. Fica muito mais difícil, porque eu tenho que focar em outros aspectos e não gerar um déficit calórico para ele naquele momento. Então, o momento de gerar um déficit calórico, né, para a questão da composição corporal mais adequada, é na fase de preparação. Depois esquece. Depois a gente tem que focar em outros aspectos, melhorar força, potência, VO2, né, a parte de cardiovascularização, mitocôndria, aí seja lá o que for, é o treinador que está mandando e a gente está ali por trás, né, com a nutrição para ajustar essas demandas do treino. Mas não vou pensar em um déficit calórico grande. Então, primeiro momento,
fase preparatória, você ajusta a composição corporal. Então, alguns autores chamam isso de periodizar a composição corporal. Tá? Periodização nutricional na endurance é recente? Periodização nutricional é recente? Então, vamos voltar 55 anos atrás. 55 anos atrás. Então, não é tão recente assim. Olha os artigos aqui publicados em 1967. Né? Alguns vão até dizer, pô, isso aqui é um artigo velhão, hein, Thiago? Mas começou aí a questão da bioquímica e da nutrição, né, do exercício com esse autor, né, um dos principais autores aí na época, né, 55 anos atrás, ó, o Salting. Tá? Então, a gente deve muito a ele sobre a questão do carboidrato e endurance. Ele é o pai, começou tudo ali. Tá? Então, olha o artigo ali, dieta, glicogênio muscular e performance física. Tá? E glicogênio muscular durante exercício severo e tal. Alguns acham o artigo velho, mas ele não é velho, realmente é um artigo clássico. É um artigo clássico que todos deveriam conhecer. Tá? Na essência, eu vou passar isso aqui rápido. O que vocês estão vendo nesse gráfico aqui? Embaixo é a intensidade do esforço, né? A 75% do VO2 máximo, quantos minutos o cidadão consegue se manter nesse esforço. E ali do outro lado está sendo mensurado o glicogênio muscular inicial. Então, se eu começo essa atividade, né, que era um ciclismo no laboratório, fazia 75% do VO2 máximo com glicogênio muscular inicial baixo, eu só fico 50 minutos, mais ou menos. O glicogênio muscular médio, que já é esse triângulozinho, 100, 150 minutos, né? E com glicogênio muscular cheio, no início, eu consigo fazer muito mais tempo. Isso foi em 1967, onde eles conseguiram, iniciaram, né, a questão da biópsia muscular. Então, com 3 tipos de dieta diferenciada, com baixo carboidrato, carboidrato médio e com carboidrato elevado, através da biópsia muscular, esses pesquisadores identificaram que a dieta rica em carboidrato impacta diretamente no conteúdo de glicogênio muscular. De que maneira? Aumentando o conteúdo de glicogênio muscular, e isso tinha uma repercussão direta no tempo de esforço do exercício. Pô, Thiago, isso todo mundo sabe de fato, mas isso nasceu em 1967, 55 anos atrás. E isso acaba sendo uma periodização nutricional, não com esse termo, com esse nome lá atrás, mas de fato era. Ao alterar a nutrição, periodizar, botando mais carboidrato, eu aumento meu glicogênio muscular, isso melhora a minha performance nesse modelo de exercício aqui apresentado. Então, é interessante a gente saber também de onde que vem, onde tudo começa. Né? Já em 1988, da mesma forma, carboidrato loading, talvez seja uma das frases mais conhecidas na nutrição esportiva, principalmente quando foca o endurance. Carboidrato loading, foi publicado em 1988 por Sherman e colaboradores. Supercompensação de glicogênio muscular. Vocês podem ver também, ó, dependendo da quantidade ingerida de carboidrato em grama por quilograma peso por dia, ali 2 dias antes, né, da competição, olha o que acontecia com o glicogênio muscular, supercompensava. Tá? Então, 7 gramas de carboidrato quilograma peso no dia seria melhor do que 5, que é melhor do que 2,5, igual a 9. Então, 7, 8 gramas de carboidrato quilograma peso naquele momento, 1988, carboidrato loading seria melhor para o atleta. E muitos utilizam até hoje. Né? Isso é uma periodização nutricional. Então, talvez a supercompensação de glicogênio, esse modelo clássico e modificado, seria até a primeira periodização nutricional descrita, de fato. Descrita, está no artigo. Tá? Então, ela é recente? Não necessariamente. A periodização nutricional não é tão recente assim. Então, esse aqui é um outro artigo clássico também, de 2002, onde eles mostraram quase 20 anos atrás, ou como já tem tempo, 20 anos atrás, o que vocês estão vendo aqui? A concentração de glicogênio também, no tempo zero, 24 horas depois e 72 horas depois. Ou seja, 1 dia e 3 dias depois de quê? De uma dieta rica em carboidrato. Então, aqui eram 8 atletas de endurance consumindo 10 gramas de carboidrato quilograma peso por dia e era mensurado o glicogênio muscular. Com 24 horas depois desse consumo, dessa carga gigante de carboidrato, o glicogênio muscular já aumentava de forma satisfatória. E você consumir durante o 2º dia ou até o 3º dia, mesmo quando a gente estava parado, está inativo, ali no sofá, literalmente, não está fazendo exercício, consumir essa carga toda durante 3 dias não aumentava ainda mais o glicogênio muscular. 1 dia era o suficiente. Até porque o miócito, né, a célula muscular, tem uma capacidade física, né, limite, X, que não adianta querer colocar mais glicogênio muscular dentro daquela célula que não tem espaço físico. E aquela célula já está cheia de outras coisas, sarcômero, por exemplo, mitocôndria e por aí vai.
O espaço físico é limitante. Então, com essa carga, 10 gramas de carboidrato por quilograma peso dia, um diazinho só já é mais do que suficiente para estocar esse glicogênio muscular na plenitude. A partir desse trabalho de 2002, né, aquela supercompensação de glicogênio muscular que vinha acontecendo ao longo de uma semana inteira, não é mais necessário cair por terra. Então, muitos atletas hoje, no dia anterior à prova, fazem essa carga carboidrato load de carboidrato, mas um dia só antes da prova, sem ter que fazer o processo durante a semana inteira, tá? Então, está aqui também evidenciado em 2017, essa é a Louise Burke, primeira vez que eu estou apresentando ela, então, esposa do John Howley. Então, nesse trabalho aí, ó, a ressíntese de glicogênio muscular em humano pós-esforço. Então, eles mostram a manipulação de carboidrato clássica, que são os dois primeiros ali, ó, clássico carboidrato loading e a versão modificada. Vocês podem ver que ali é uma semana antes da prova, tá, gente? Uma semana antes da prova. Por exemplo, a prova é no domingo. Então, na segunda, terça e quarta, no modelo clássico de carboidrato loading, você abaixava o carboidrato, depois vinha comendo muito carboidrato nos 3 dias antes da prova, de 8 a 12 gramas por quilograma peso, né? Está ali em preto. O modelo modificado nos primeiros 3 dias, na segunda, terça e quarta, não retira muito carboidrato, bota em torno de 5, porque aquela retirada, que é o modelo clássico, foi o primeiro descrito, a retirada era muito abrupta, né? Você consumia muito pouco carboidrato, isso dava irritação, insônia, o atleta não se sentia bem, alguns deles. Então, modificado, nessa primeira etapa, olha, a gente não precisa tirar tanto carboidrato não, que o resultado final é o mesmo, como vocês podem ver no gráfico ali do lado. O resultado final, no dia da prova, que é o dia 0, né, naquelas duas curvas ali, seja o modelo clássico ou o modelo modificado, o resultado final para o glicogênio muscular dava no mesmo. Então, vamos tirar esse modelo clássico e vamos agora fazer o modificado. Isso na escala temporal, para evitar aqueles 3 dias iniciais com muito baixo carboidrato que dava irritação, insônia no atleta, não conseguia dormir direito, ficava estressado, enfim, até perdia rendimento. Tá? No modelo modificado, também nos últimos 3 dias, é a mesma carga de carboidrato, de 8 a 12 gramas por quilograma peso dia, nos 3 últimos dias. A gente acabou de ver que isso não precisa, 24 horas já é o suficiente. Se você continuasse com uma dieta normal ao longo dessa última semana, frente à prova, por exemplo, com 5 gramas de carboidrato por quilograma peso, na última semana, você pode ver pelo gráfico, botei na seta vermelha, é o pior resultado possível. O seu glicogênio muscular não sobe tanto, tá? Então, você tem que fazer alguma manipulação, ou seja, periodização nutricional, acoplada à periodização do treinamento, porque olha o treinamento como que está aqui nessa última semana, treinamento de endurance. Aquelas barras pretas ali no final, ele vem diminuindo, ó, carga total de treino, vem diminuindo para o cidadão descansar e aumentar o conteúdo de glicogênio muscular. Então, o treino vai caindo e a comida vai aumentando, literalmente, o carboidrato. Mas manter a dieta equilibrada com 5 gramas de carboidrato por quilograma peso dia não faz nada. E agora o que está mais atual, tá vendo? Update lá, carboidrato load, botar 10 gramas no último dia. Ali está até marcando como se fosse 3 dias, mas 2 dias já está satisfatório. 2 dias antes da prova já está satisfatório. Acho que aqui não tem dúvida, tá? Então, é uma periodização nutricional. Você vem agora uma publicação, por exemplo, 2019, ó, pré-race refueling, tá vendo? Nas 24 horas anteriores, olha o que eles recomendam. Eu estou em 2019 agora nessa publicação. Tá? Até em azul ali embaixo, vocês podem ver, ó, supercompensação de glicogênio não é mais utilizado. E olha ali, desde a meia maratona até a ultramaratona. Então, você pode ver, ó, 24 horas antes da prova. 24 horas antes da prova. Meia maratona, marcha de 20 quilômetros, de 7 a 12 gramas de carboidrato quilograma peso hora, nas 24 horas anteriores. Que são provas que levam para o recorde mundial em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Como você pode ver ali, eu destaquei também em branco, tá? Provas de 1 hora, 1 hora e meia, de 7 a 12 gramas de carboidrato quilograma peso nas 24 horas anteriores. É claro que essa quantidade toda de carboidrato, que é grande, você vem treinando até na fase pré-competição. Pré-competição naquela periodização do treinamento. Você vem treinando o trato gastrointestinal dele a aceitar essa quantidade toda de alimento e até de suplemento rico em carbo, que não vai ser de um dia para o outro que você vai aumentar na pré-prova, que aí ele vai passar mal no dia seguinte. Então, isso já vem sendo acostumado nas fases anteriores, da periodização do treino acoplada à periodização da nutrição. Já para maratona, marcha de 50 quilômetros, já são provas maiores, né? De 2 horas a 3 horas, 4 horas e para mais.
Então, a recomendação 24 horas antes dá uma aumentada. Na verdade, o teto ainda é 12, mas o mínimo passou a ser 10, tá vendo? 10 a 12 gramas de carboidrato quilograma peso, 24 horas antes ou até 48 horas antes, 2 dias antes, 10 a 12 gramas, durante 48 horas. E dieta com baixo resíduo, se FoodMap. FoodMap é uma sigla, né? Muita coisa também saindo sobre ele para você tentar evitar 24 horas, 48 horas antes da prova, aquele alimento que você sabe que pode dar algum problema no trato gastrointestinal, em termos de digestão. Então, evitar muita fruta, às vezes, até muito legume, principalmente cru, legume cru, né? Evitar. Observe que fruta e legume, leguminosa, é muito bom para a dieta dele, diária, muito bom, realmente. Claro, micronutrientes, compostos bioativos. Mas, dependendo do atleta, o trato gastrointestinal dele não funciona muito bem na prova. Isso pode dar desconforto. Então, evitar 24, 48 horas nesse perfil de atleta, alimentos que podem influenciar. E dentro da parte da nutrição, que a gente entende hoje, isso também é relativamente novo, né, acoplado ao endurance, né, que esses alimentos ricos em fibra, ou monossacarídeos, poliol, disacarídeos, fermentáveis, até lactose, você evitar nesses 2 dias. Mas, de novo, eles podem ser ofertados ao longo da dieta no macrociclo, tá? Mas 2 dias antes, tentar evitar naquele atleta que é mais suscetível, tá? A ultramaratona tem a carga horária total da ultramaratona pode ser 4, 6 horas, 8 horas ou até o dia inteiro, tá? Então, também avaliar aí que ultramaratona é essa, para poder ser mais assertivo possível. Eu botei ali o Ironman e o 70.3 é o meio Ironman, né? Então, para o alto nível, o meio Ironman você faz mais ou menos em 4 horas, então se aproxima aí de uma prova de marcha de 50 quilômetros, né? Por isso que eu botei ele no mesmo, na mesma coluna, e o Ironman está levando aí 8, 9 horas também, né? Então, depende da prova, depende do gênero, se é homem ou mulher, então se aproxima muito como uma ultramaratona. Então, também entra a recomendação para o meio Ironman, ou Ironman inteiro, full, ou ciclismo, né, prova de longa distância, essa quantidade toda de carboidrato antes da prova. Então, isso não mudou. O que mudou aqui talvez seja o FoodMap, né, para você olhar com mais cuidado, e isso é o carboidrato loading, né, que vem sendo realizado já há muito tempo, tá? E aí a questão da nutrição, então, a periodização nutricional para o endurance é recente? De fato, não é. Mas ela começa a ficar mais evidente, então, na literatura, nessa publicação de 2017, pelo Jeckendrup, né? Tem esse artigo de revisão, para quem não leu, acho que vale a pena a leitura. Então, assim, o Jeckendrup, na realidade, ele pegou várias informações que já tinham na literatura, artigos dele próprio, de outros autores também, e ele começou a sistematizar. Nesse artigo, nessa publicação, a periodização nutricional, como tentar encaixar ela no treinamento no dia a dia. Já estamos, né, em 2021, então tem muito mais informações que apareceram e eu vou tentar passar aqui para vocês. Então, o Jeckendrup, para quem não conhece, além de um ótimo nutricionista, excelente, né, esportivo, ele também é um grande ciclista, atende diversos atletas, então ele tem muito trabalho com carboidrato e endurance, carboidrato e atleta, um zilhão de trabalhos. Então, ele é realmente um pesquisador de excelência que tem muita propriedade para falar de periodização nutricional. E do MySport Science dele, né, lá no Twitter, acho que isso aqui é Twitter dele, né? Ele colocou, e eu estou trazendo aqui para vocês, que está dentro desse artigo da periodização nutricional, que a gente vai discutir aqui hoje. Os modelos, olha lá, o primeiro lá em amarelo, destacado, tá? Train low, na sequência train high, train the gut, treinar desidratado e até periodização de suplemento. A gente vai ver, e aqui embaixo em verde também, né? Treinar a dieta do dia da prova e treinar também o trato gastrointestinal, a absorção do intestino para evitar passar mal durante a prova ou pelo menos tentar minimizar, tá? Então vamos focar inicialmente, vai ser o train low.